Presidente, quero fazer aqui três oportunidades nesse meu pequeno expediente, se é que eu vou conseguir tempo para isso, mas fazer uma homenagem aqui, um voto de congratulações, melhor dizendo, à senhora Ione da Silva Grilo, escritora, que lançou a sua 12ª obra literária intitulada Meu Eu em Versos e Avessos. Está aqui a obra da dona Ione, escritora, tive a oportunidade de, na última semana, prestigiar. Ela que, inclusive, também integra, ocupa, melhor dizendo, a cadeira 26 da Academia de Artes Cênicas e Letras Castro Alves de Porto Alegre, que é um posto de grande prestígio que reforça a contribuição dela para a nossa cidade. Além disso, também ela é formada em Relações Públicas pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em Gestão da Comunicação pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha. Então, fica aqui a nossa menção, nosso voto de congratulações de maneira honrosa para alguém que contribui com a cultura da nossa cidade e que está também construindo por meio da literatura a importância e a relevância aí do poema, dos versos que estão escritos aqui neste livro. Em segundo momento, eu quero aproveitar e reforçar o que disse o colega Cristiano Becker aqui na sua fala e dar os parabéns à Fundação de Assistência Social pelo trabalho. O colega mencionou que foram 15, vereador? 15 pessoas que foram recolhidas das ruas nessa última madrugada, e eu digo que é admirável o trabalho dos servidores, considerando o frio, a adversidade que existe, em busca de alguém que eles não sabem que situação vão encontrar. Pode ter gente que está ali armado, talvez, tem gente que talvez está mal intencionado, e tem gente que está necessitado. E às vezes os necessitados acabam passando batido diante daqueles que estão ali mal intencionados. Fazer uma observação, concordando com a vereadora Andressa Marques, da minha preocupação no que diz respeito a se anunciar um novo presidente para a Fundação de Assistência Social e esse presidente não tomar posse ou tomar e se licenciar. Mas, ao mesmo tempo, também preciso lembrar que nós temos um vereador licenciado nesta casa que está cuidando dos seus interesses pessoais. E isso não desqualifica e não desmerece enquanto vereador. Então, a gente tem que ter apenas esse cuidado de que se o futuro presidente ou o atual presidente está licenciado sem receber remuneração pública, está no seu direito de licença. Obviamente que politicamente existe uma contradição, uma vez que se nomeia e logo pede licença. Mas a gente precisa lembrar que talvez essa pessoa tenha uma vida privada antes de entrar na vida pública. E por isso precisou se licenciar justamente para não ficar associado a uma presidência e acabar trazendo desgaste aí, ocupando salário público, etc., e o erário público. Outra questão também, ainda que já que nós falamos dessa questão, matéria de GZH, de 3 semanas atrás, quando noticiou sobre a casa de passagem que foi inaugurada, inclusive eu e Vossa Excelência estávamos lá, vereadora Andressa Marques, representando esta casa. Acho que éramos nós de vereadores, Acho que éramos nós apenas. No final da matéria, aqui está sinalizado que a casa tem expectativa de receber 50 pessoas neste momento e, com o passar do tempo, é chegar ao número de 100 abrigados. Então, a casa Stumpf, aqui, matéria de GZH, está sinalizando que é uma capacidade atual para 50 pessoas, e a expectativa é que se chegue ao número de 100. E a gente precisa lembrar também, colegas, que, o Estado ele é limitado, e que bom que ele é limitado, vereador Iago? Nossa ideia não é que o Estado abrace tudo e todos. Nós não acreditamos num Estado gordo e inchado, acreditamos num Estado atuante e efetivo. Eu não sou um psicopata social que acho que tem que ser zero Estado, eu acho que o Estado precisa intervir em algumas situações, e é por isso que nós não temos vaga para todas as pessoas que estão aí, mais de 1.200 pessoas, que os números apontam, de pessoas em situação de rua. Obviamente que é um passo de cada vez que se dá, existem outras prioridades também que são importantes, tanto quanto essa no município, e não tem como abraçar e tirar todas as pessoas ao mesmo tempo da rua. Isso é uma realidade. Nós não conseguimos, da mesma forma, atender todas as pessoas que estão nas filas dos hospitais aguardando, em que pese o fato de nós queremos que isso aconteça. Então, eu concordo que precisa se implementar o serviço, precisa se qualificar, estruturar cada vez mais, oportunizar mais vagas. Agora, a gente tem que lembrar que o desafio de Caxias é do seu tamanho. Segundo a maior cidade do estado, nós temos temperaturas baixas, estamos na Serra Gaúcha, recebemos uma população absurdamente grande de pessoas que vêm para cá acreditando em uma vida melhor e muitas vezes chegam aqui e não conseguem se estabelecer em um primeiro momento. Fizemos essa discussão, inclusive, ontem na Comissão de Educação sobre a quantidade, vereadora Marisol, do fluxo migratório e imigratório de pessoas que vêm a Caxias. Venezuelanos, haitianos, cubanos, peruanos, senegaleses, para além de todos aqueles que vieram para Caxias do próprio Brasil, de outros estados da nação, e pessoas que vieram do Rio Grande do Sul em razão das enchentes, porque aqui encontra um lugar mais seguro ou talvez menos perigoso do que outras regiões do estado. Então,
A coisa não é tão simples assim, mas as sinalizações são importantes. Não lembro quem pediu primeiro a parte, vereadora Andressa? Seu a parte. Caleb, a preocupação que eu trouxe foi que o presidente da FAS nem assumiu e já saiu de licença, porque ele não conhece a FAS, os trabalhadores não conhecem ele, e aí ele vai assumir um cargo importante na nossa prefeitura sem conhecer a realidade, sem que conheça. Então, foi nesse sentido, e obviamente existem as possibilidades, mas não quando a nossa cidade passa por vários problemas. A FAS passa por vários problemas e o presidente não está aqui. Foi nesse sentido que eu falei. Então, corrigindo a sua fala, se ele não assumiu, ele não saiu de licença. Ele só pode sair de licença se ele tiver assumido. A gente precisa deixar claro isso. Só se licencia de um cargo depois de ter assumido. Se ele não assumiu, ele não saiu de licença, ele ainda não assumiu o cargo. Concordo que foi precipitado o anúncio do nome dele, então. Se ele tinha um compromisso particular, o governo não deveria ter feito esse anúncio. Vereador Iago, não vou conseguir entregar o seu a parte. Vereador Razão do Caleb. tempo. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Da tribuna. Só um minutinho, vereador Iago. Um erro